Graça e paz, irmãos que estão nos acompanhando pela rede social, pela internet. Agora nós estamos Facebook, Instagram e YouTube. Olha só. E nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor hoje, numa carta muito maravilhosa. Não é uma carta muito grande que Paulo escreveu a uma igreja. Ela é uma carta com apenas 4 capítulos. E essa carta é a carta dirigida à igreja dos Colossenses. Então, abra sua Bíblia lá nessa carta aos Colossenses, no capítulo 2, e nós vamos meditar um pouco sobre o que Paulo falou a essa igreja, que está aqui nos versículos 6 e 7. Versículo 6 e 7 do capítulo 2. Mas antes disso eu quero orar. Então eu quero que você aí onde você está, você feche os seus olhos e antes mesmo de eu orar, eu quero que você já comece a orar, pedindo ao Senhor a bênção nesse tempo. Não só eu orando, mas você também orando ao Senhor aí onde você está, orando, pedindo a Deus que Ele toque nessa manhã no seu coração e no coração de outros irmãos também. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor, Deus, tem um plano para nós, Senhor. E nesse plano, Deus, que Tu tens, Senhor, o Senhor já nos mostra o caminho que devemos andar, Deus. O Senhor nos mostra todos os passos que devemos dar, Senhor. E nós Te agradecemos porque nós não estamos perdidos. Nós podemos praticar a Tua palavra, Deus, e seguir o caminho que o Senhor Jesus nos mostra, porque Jesus Cristo é o caminho. Fala conosco, Senhor, fala com cada um de nós aqui, Senhor. Fala com aqueles que estão acompanhando em sua casa, Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 2, versículo 6 diz assim, vamos ler. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. 2 versículos apenas. Eu já falei uma vez sobre este capítulo 2, mas não especificamente só sobre esses 2 versículos. Mas a palavra que o Senhor colocou muito forte no meu coração, ela vem simplesmente nesses 2 versículos aqui, que abrange a nossa vida cristã, abrange o caminhar com Cristo. E o tema da nossa mensagem hoje é caminhar em Cristo. Caminhar em Cristo. Todos nós estamos como se fosse numa trajetória, numa viagem, num caminho rumo a algo. E nós que somos da Igreja do Senhor, nós temos um foco, um objetivo, um destino. Quando nós colocamos no GPS onde nós queremos chegar, nós colocamos lá, eu uso aquele Google Maps, ponto A, ponto B. Aí o ponto A é da onde eu estou saindo para onde eu quero chegar. E ele vai nos guiando ali, dando os passos que nós precisamos. E assim também é o caminhar do cristão. A palavra do Senhor nos dá os passos para caminhar em Jesus, para caminhar essa viagem realmente rumo à terra prometida, rumo a Jerusalém celestial, rumo ao céu. E o Senhor Jesus nos mostra o que nós devemos fazer. Essa igreja de Colossenses, ela estava então nessa trajetória, nesse caminho. Só que algumas coisas estavam entrando nessa igreja que estavam querendo tirar os irmãos daquilo que era a verdade. Alguns pontos estavam sendo questionados, algumas coisas estavam querendo enredar, pegar os irmãos e enganá-los ali. Mas Paulo ele escreve essa carta para levar a igreja à verdade, mostrando, esse é o caminho, aqui que vocês devem andar. Então nós vamos ver
nesse tema, caminhar em Cristo, nós vamos ver 7 passos. Né? Hoje em dia parece que essa palavra 7 passos, parece 7 passos para a vitória. Mas eu destaquei 7 pontos, 7 passos aqui, que devem ser o nosso caminhar em Cristo. Então nós vamos ver aqui, primeiramente, ali no versículo 6, primeiro passo do cristão, a primeira coisa que o cristão tem que fazer. Ali no versículo 6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Primeiro passo da caminhada com Cristo, receber a Cristo. Receber a Cristo. Não tem como você começar uma caminhada sem você receber a Cristo. Nós usamos muito, né, aquela frase que fala assim, hoje eu aceitei a Cristo, né? Hoje eu recebi a Cristo. Realmente, ela tem um ponto de verdade nesse sentido, porque você fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Então você realmente se rende ao Senhor e você recebe a Ele. Mas também o Senhor Jesus, Ele nos recebe e Ele nos leva para o caminho dEle. E o primeiro passo então que nós devemos ter é receber a Cristo. Como Paulo falou, ora, como recebestes Cristo Jesus. Jesus, Ele veio a essa terra para que nós acreditássemos nele, crêssemos no poder dele, crer na pessoa de Jesus como Salvador. Mas muitas pessoas não têm nem esse primeiro passo, que é o crer no Senhor Jesus, crer que Ele substituiu lá na cruz do Calvário, Ele substituiu o nosso lugar, Ele tomou o nosso lugar. E aqueles que recebem a Cristo Jesus entendem que nós não temos mais a morte sobre nós, nós temos agora a vida de Cristo sobre nós. O primeiro passo, a base desse nosso caminhar, nós precisamos receber Cristo Jesus. Não adianta você querer passar vários mandamentos para uma pessoa, para trazer ela à igreja, trazer ao local da reunião, sendo que essa pessoa não tem a base, ela não recebeu Cristo Jesus, ela não creu em Cristo Jesus. Não adianta você passar um monte de regras, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você deve cortar o cabelo dessa forma, você deve usar esse tipo de roupa. Se a pessoa nem recebeu Cristo Jesus, não existe isso. Primeiro passo é receber Jesus. Quando recebemos Jesus, Ele entra na nossa vida e Ele vai fazer uma mudança. Ele vai abrir caminho para tudo aquilo que a gente precisa ser transformados. Todos nós aqui, eu creio, não estamos ainda 100% contentes com as nossas atitudes, com o nosso pensar, com o nosso caminhar. Mas a primeira coisa para que isso venha a ser mudado é receber o Senhor Jesus. Paulo falou, vocês receberam Jesus. A igreja aos Colossenses recebeu a Cristo Jesus. Mas não receber de qualquer forma. Qual é? Ali depois da vírgula, existe uma palavra ali muito poderosa. Uma palavra muito forte. E fala assim, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor. Essa palavra, Senhor, ela é muito forte. Ela é a palavra Kyrios. E essa palavra Kyrios no grego se diz que é o Senhor de tudo. Aquele que é o dono de tudo. Nós recebemos Jesus Cristo, não só como um Salvador, aquele que tomou o nosso lugar na cruz, aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, não somente isso, mas nós recebemos Jesus e dizemos para Ele, Jesus Cristo, Tu és o Senhor. Olha que importância que tem isso. Qual é a importância disso? É dizer, Senhor, a minha vida é Tua. Senhor, o Senhor é quem dá o caminho. O Senhor é quem dá as regras. O Senhor que vai me mostrar o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O Senhor é o dono da minha vida. Você entrega a vida para o Senhor e Ele tem o direito, quando você faz isso, Ele tem o direito, e isso é maravilhoso, de fazer o que quiser com a sua vida. Mas isso, nós precisamos dar esse primeiro passo, entregar nossa vida ao Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Sempre, a gente
já deve ter visto, né, em algum filme onde existia o senhor lá daquela fazenda e ele tinha os seus escravos, né? Aquele senhor. E esses escravos, eles chamavam aquele dono daquela terra de senhor. Lá nos filmes da antiguidade, lá da Europa, existia o senhor feudal, que era o dono de toda aquela terra. E as pessoas tinham que fazer tudo o que ele mandava, porque ele era o dono. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós o recebamos como dono. Dono das nossas vidas. Senhor das nossas vidas. Essa é a base. Receber o Senhor Jesus, como nosso Salvador. Receber o Senhor Jesus como nosso Senhor. A palavra Cristo Jesus, ela vem de ungido e Salvador. E nós precisamos receber o Senhor Jesus desse enviado por Deus, cheio do Espírito Santo, próprio Deus, que é o nosso Senhor. Esse é o primeiro passo da caminhada em Cristo. E qual que é o segundo? Vamos ver ali o nosso segundo passo. Versículo 6 ainda. Diz assim: recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, o nosso segundo ponto é andar em Cristo. Andar em Cristo. Nós recebemos o Senhor Jesus, mas agora nós vamos andar em Cristo, andar nele. Como assim andar nele? Jesus Cristo falou lá no Evangelho de João que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Nós precisamos andar naquilo que Jesus andou. Nós devemos fazer aquilo que Jesus fez. Ele é o caminho, nós precisamos receber Ele e começar a andar em Jesus. Aonde formos, o nosso proceder deve ser como Jesus. Tem um filme, um livro também que alguém já deve ter visto aqui, que o nome dele é Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Alguém já viu esse filme ou livro? Eu li primeiro o livro e depois assisti o filme, né? Então eu digo para os irmãos que o livro é bem melhor que o filme, tem muitos detalhes, é uma bênção. E ali um homem, né, aparece ali fazendo aquilo que Jesus faria. Eu fiz uma pergunta para uma igreja: o que Jesus faria? E essas pessoas começaram a pensar e começaram a ser transformadas no seu andar, começaram a ser transformadas na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na igreja. Começou a haver uma mudança. Por quê? Porque eles começaram a andar como Cristo, a andar como Jesus. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua escola, na faculdade, aonde for, ande como Cristo. Não seja igual. Não tem graça ser igual a todo mundo. Mas o que causa a diferença, uma diferença boa e que transforma, é ser como Jesus. Na sua vizinhança, ser como Jesus. Uma ida ao supermercado, ser como Jesus. Andar como Jesus. Precisamos receber a Jesus, mas precisamos também andar em Cristo, como Cristo. Esse é o nosso segundo passo dessa caminhada em Cristo. Vamos ao terceiro passo. Terceiro passo. Talvez você já vai vendo ali, bem claro, o que seria o terceiro passo. Lá no versículo 7, diz assim: nele radicados. Nele radicados. Então o terceiro passo é radicar-se em Cristo. Nós devemos nos enraizar em Jesus. Tem uma árvore aqui na chácara, que ela está lá para o fundo, para trás do campo de futebol. Eu não sei se os irmãos da chácara já viram ela. Ela está lá e ela não é uma árvore tão pequena, deve ser de uma grossura assim, mais ou menos. E uma outra planta está se enraizando nela. E ela está dando volta nela assim, ó. Eu falo assim, ela vai matar aquela árvore. Aquela árvore não é uma árvore que cresceu ali tudo, né? Mas eu falei, se aquela raiz ali, ela vai se unir tanto que elas vão ficar praticamente uma árvore só. E ela vai apertando aquela árvore, né?
Nós devemos também fazer isso. A palavra radicar-se é enraizar-se, é deixar essa raiz tomar todo o espaço. Nós devemos nos apegar como essa raiz que se apega, seja uma erva daninha que se apega num outro tronco, ou aquele que se apega na seiva lá embaixo, buscando nutrientes, se apega a uma raiz muito forte. Assim deve ser as nossas vidas em Cristo. Nós devemos nos enraizar em Jesus. Nós devemos colocar, a raiz ela faz isso, ela se espalha por dentro e é muito difícil você arrancar uma planta com a raiz, porque ela está muito profunda, ela toma espaço, ela vai grudando em tudo que tiver. Dependendo da raiz, se ela é muito profunda, é muito difícil, você vai tentar puxar, quebra, e vem só uma parte. Por quê? Porque ela está enraizada aquela planta. A nossa vida em Jesus deve ser dessa forma. Por mais que alguém venha tentar nos arrancar do lugar que é Cristo Jesus, nós estamos tão enraizados que nós não vamos sair. Não tem como, porque nós vamos estar presos a Jesus, ligados a Jesus, enraizados em Jesus. E assim, Paulo está falando para os colossenses, vocês devem se apegar a Cristo, vocês devem se enraizar em Cristo Jesus, vocês devem ficarem unidos com Jesus. Eu acho muito interessante essa questão de raiz, né, de radicar-se. Por quê? Porque fala de profundidade também. Se uma raiz de uma árvore, de uma planta está muito na superfície, ela vai ser muito mais fácil de ser arrancada. Mas quanto mais profundo ela for, mais difícil vai ser de ser arrancada. Como se consegue isso? O que é o se enraizar em Cristo, o radicar-se em Cristo? É você viver uma vida de comunhão com Jesus. O que é isso? É você acordar de manhã e já pensar, eu preciso do Senhor Jesus. Jesus é quem me dá os nutrientes para a minha vida. Eu preciso ir à palavra do Senhor, eu preciso falar com o meu Senhor, eu preciso de direção para esse dia, eu preciso simplesmente estar com Ele. Eu preciso me enraizar com Jesus logo de manhã, vida com Deus. Se você tira a planta, a raiz ali, a raiz, né, que ela corta a planta, e a raiz fica lá na terra, aquilo que está na sua mão ali, que era da raiz, não tem mais vida, vai morrer. A raiz que está lá embaixo, ainda ela pode até trazer novamente vida à planta. O que nós precisamos? Nós precisamos já todo dia enraizar, 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 orar. Orar, parar um dia lá, parar o seu momento que você está fazendo. Sabe aquela hora que parece que acontece tudo errado no seu dia? Acontece isso, daí acontece aquilo outro, e você fala assim, não sei mais o que fazer. Para um pouco. Você está onde? Você está enraizado aonde? Lembre-se aonde você está enraizado. Lembre-se que Cristo Jesus é a sua base. Você deve ir profundo, porque nesses momentos você vai saber como agir. Nos momentos da tempestade, as grandes árvores que estão bem enraizadas, dificilmente elas vão ser arrancadas. Eu já vi uma árvore ser arrancada assim com a raiz tudo para fora, mas é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque ela está enraizada, está no profundo. Nossa vida, uma vida superficial com Jesus, infelizmente, vai levar a muitos ser arrancados. Não vai permanecer. Vai vir alguma situação e vai ser levado embora. Precisamos, não se conforme com o pouco que você tem com Jesus. Vá mais ao profundo, pegue a palavra, leia, se não compreende, leia novamente, se não compreende ainda, chama o irmão, ore com esse irmão, peça ajuda, busque. Você precisa se aprofundar, senão qualquer coisa que vier você já cai novamente. Não se conforme com o superficial, vá ao profundo, enraize-se nele, radicar-se em Cristo. Esse é o nosso terceiro passo nessa caminhada cristã. O primeiro foi receber a Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, andar em Cristo, o nosso segundo. O terceiro, radicar-se em Cristo. O quarto, ali no versículo 7, diz assim, nele radicados e edificados. Nós precisamos ver o que é isso. A raiz, nós vimos que a raiz ela está onde? Lá embaixo da terra.
é ali que ela está. Ou às vezes sai um pouquinho, quando é muito grande, mas a raiz, a gente não costuma ver a raiz mesmo, enquanto você não tirar ela do profundo. Porque o papel da raiz é se aprofundar. Nós precisamos nos aprofundar, mas nós precisamos também ser edificados. Então o nosso quarto passo é edificar-se em Cristo. Aqui não é edificar com Cristo, nesse sentido, não é edificar para Cristo, que não é errado também, mas aqui está falando nele radicados, então é nele edificados. Você vai ser edificado em Jesus. Jesus é a tua base e Ele que vai fazer você o quê? Construir algo. Edifício. Né? A gente entra em Curitiba ali, vai vendo muitos edifícios. O que tem para cima da terra. É a edificação. Aqui, esse salão, ele é uma edificação. A gente não está vendo o fundamento dele, a base, a raiz nesse sentido. Mas a gente está vendo o edifício. Nós precisamos também edificar em Cristo. Tudo que nós fizermos para cima, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós vamos praticar, fazer, o que vai ser visível ao outro, visível a outra pessoa, deve ser baseado em Cristo. O nosso edifício, a nossa vida, a nossa casa, deve ser em Cristo. Jesus Cristo, Ele é a base e Jesus Cristo também é aquele que irá nos fazer nós sermos um edifício para Ele, uma casa para Ele. As colunas fazem parte do edifício. Aqui temos ali as colunas que foram colocadas. A coluna faz parte disso. Temos que edificar muito bem. Como que a gente edifica em Cristo? Como que a gente edifica? Olhando para Jesus e fazendo o quê? O que Ele fazia. Como Ele se aprofundava com o Pai. Como Ele também edificava. Jesus edificava fazendo muitas vezes, alguns podem falar, que estranho isso, mas sim, muitas vezes Ele fazia curas. Era uma mostra da profundidade que Ele tinha com o Pai, de Ele ser um com o Pai. Ele ia lá e curava com poder e autoridade. Ele ia lá e expulsava demônios. Ele ia lá e ressuscitava mortos. Ele mostrava para as pessoas que Ele tem poder. E assim deve ser também em nossas vidas. Nós devemos nos enraizar no Senhor, mas devemos edificar no Senhor. Edificar mostrando o amor à pessoa, mostrando talvez que você tem uma palavra muitas vezes de cura, orando com autoridade sobre a vida daquela pessoa, às vezes expulsando um demônio, às vezes você mesmo, quando você está assim, você pode, se Deus chegar a ressuscitar um morto, o Senhor Jesus, Ele irá fazer você um instrumento para a glória dEle. Os homens gostam de escrever, nos prédios lá, um nome de uma pessoa famosa. Às vezes a gente nem sabe quem é aquela pessoa, mas os edifícios têm nome tão estranhos, tem os nomes tão estranhos lá, eles fazem isso em homenagem àquela pessoa. Não é verdade? Eu olho às vezes nas pessoas que trabalham nos edifícios, tem os nomes assim, escrito, ali daquele que trabalha aqui na Guarita, tem o nome ali escrito. Por quê? Porque é onde ela trabalha e aquilo ali está dando, de certa forma, uma glória para aquela pessoa, uma honra para aquela pessoa. O nosso edifício que nós estamos construindo tem um nome que será dado, o nome de Jesus Cristo. Ele será glorificado com aquilo que Ele fizer nas nossas vidas. Para isso que nós estamos aqui. Ele irá construir, nos edificar e colocar um nome, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Eu nunca vi um edifício sem nome. Nunca vi. E me veio isso, E sempre tem um nome lá. Antigamente as casas, elas tinham nomes das casas, porque elas eram edificadas, eram da honra, davam uma honra àquela família. Nós temos o nosso cabeça. E a nossa construção, sempre tudo que você fizer de bom, dê glória ao Senhor. Não é por simples capacitação sua. Seja um trabalho que você já executa há muito tempo e você acha, eu sei fazer. Dá glória ao Senhor naquilo ali. Deus vai fazer isso se tornar abundante. Porque Ele está entendendo que você não faz para a sua glória, para você ser engrandecido, para o seu nome ser conhecido. Não, você faz para que Deus me ajudou, Deus tem a glória para isso. Seja um concerto na sua casa, seja uma pessoa chega na casa de uma senhora, olha ali, nossa, que casa bem arrumada, que casa limpa.
Daí a pessoa, eu limpei, né? Eu deixei ela cheirosa. Dá glória ao Senhor. O Senhor Jesus me ajudou. O homem vai lá, corta a grama. Nossa, que grama, né? Eu gosto de ver aquela grama bonita, né? O Marcos cortou bem essa semana aqui, mas a grama está crescendo muito, né? Com a chuva. E a gente olha aquela grama, que coisa bonita, né? A gente fala assim, eu que fiz? Não, o Senhor me ajudou. O Senhor nos ajuda em cada detalhe, em cada trabalho seu. Aonde você estiver, veja que o Senhor, Ele está ali edificando algo para a glória dEle na sua vida. Então, receber em Cristo, né? Receber a Cristo, andar em Cristo, radicar-se em Cristo, edificar-se em Cristo. E nós temos o quinto passo. Quinto passo ali está. E confirmados na fé. Confirmados na fé. Esse é o nosso quinto passo. Confirmar na fé em Cristo. Não é uma fé qualquer. Você pode ter fé em tantas coisas, mas a fé aqui é baseada em Cristo. E por que essa palavra confirmados? Confirmados. Isso vem de algo que foi assim, foi colocado o selo, dizendo, isso aqui está correto. Isso aqui foi provado e é bom. Nós também vamos passar por provas. E as provas, elas não são, as lutas que você passar, elas não vão ser simplesmente para te derrubar. Se você está radicado em Jesus, se você está edificando em Cristo, quando vier uma tempestade, o que isso aí vai fazer? Vai manter você em pé e vai confirmar que você tem fé em Cristo Jesus. Se não fosse por causa disso, nós não teríamos por que ter lutas. As lutas, elas vêm para nós, para quê? Para que a gente mostre também que estamos firmados, para que confirme que estamos firmados. Se não existisse lutas, você estaria com tudo bem, tudo tranquilo, e qual seria a comprovação que quando viesse a luta você estaria firmado, radicado, o teu edifício aguentou? Mas a luta, ela vem para que confirme a sua fé. Paulo fala isso porque ele sabia que os colossenses precisavam disso. Eles estavam sofrendo interferências de homens que estavam querendo enganá-los. Então ele fala, vocês precisam lembrar que vocês receberam Jesus. Vocês precisam andar em Jesus. Vocês precisam radicar-se com Jesus. Vocês precisam edificar em Jesus e confirmados assim em Jesus, na fé em Jesus. Se não tivéssemos isso, como mostraríamos que temos fé ao mundo? Justamente a luta, ela vem para que você passe por ela, não para que você seja derrotado. Não é um chavão isso, mas é a verdade da palavra. E por mais que ela venha e cause uma dor muito forte em você, ou até seja uma doença, eu não sei o que pode ser a luta que você passa. E você fala assim, mas eu já vivo com isso há tanto tempo. Mas o seu testemunho de não esmorecer nisso aí, vai mostrar que você está firmado em Cristo Jesus. Não desista. Deus está confirmando coisas na sua vida. O Senhor Jesus, eu não sei o que é, mas você sabe as coisas que Deus quer confirmar na sua vida. Tem coisas que Ele está querendo colocar o selo assim de aprovado. Existe o selo do Inmetro, né? Passa por aqueles testes e daí é confirmado que aquele brinquedo, com aquele aparelho, pode ir à venda, porque ele passou por vários testes. Agora está confirmado. Eu não sei quando vai terminar os seus testes, mas permaneça firme na fé, porque Deus, Ele quer dizer, o meu servo, aquele homem, aquela mulher, está confirmado na fé. Confirmado na fé. Irmãos, nós temos, como igreja, temos passado por muitas lutas também. Quanto tempo nós temos passado por aqueles processos que foram colocados contra a igreja local? Isso parece tão grande. Eu digo isso para você ver que a igreja, até a instituição nesse sentido assim, passa por essas lutas. Por que nós, pessoas, não vamos passar? E ainda essa luta está lá. Por causa disso vamos esmorecer na fé? Não, vamos confirmar ainda mais que somos de Jesus, porque nós estamos enraizados nele. Esse edifício é dele, a minha vida é o edifício dele. Os colossenses precisavam ouvir isso. Nós precisamos disso. Vamos nos confirmar em Cristo Jesus, na fé. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim, Deus está confirmando.
a fé em Cristo Jesus. Deus, Ele quer confirmar isso. Depois, se você quiser comentar com o irmão, isso é interessante nós fazermos. Nós precisamos procurar os irmãos e falar assim, olha irmão, Deus está confirmando, Ele precisa confirmar coisas em minha vida, estou passando por lutas, por provas. Procure o irmão, ore, caminhe junto. Assim nós vamos ser confirmados no Senhor, na fé. Então, o quinto passo, confirmar na fé em Cristo. Isso faz parte de um passo na caminhada cristã. Outro passo, o nosso sexto passo. Olha só o que está ali. Tal como fostes instruídos. Então, nós precisamos, ali o nosso sexto passo é instruir-se no ensino de Cristo. Você precisa aprender, você precisa ser ensinado. E aqui, eu lembro que eu falei, você vá até um irmão, compartilhe isso. Por quê? Porque ele pode te ajudar no ensino. Nós não sabemos todas as coisas, nós precisamos ser instruídos. Às vezes nós estamos vendo as coisas com essa visão e não estamos olhando o que está acontecendo aqui. E você vai até um irmão, vai um irmão mais experiente, pergunte a ele, o que eu faço? O que tem de mal nisso? Você tem um conselho baseado na palavra do como eu devo fazer? O irmão realmente piedoso, um irmão, uma irmã piedosa em Cristo Jesus, ele vai te aconselhar em Cristo, ele vai te instruir em Cristo. Paulo instruiu essa igreja em Cristo, instruiu o ensino de Jesus. E nós vemos que João Batista pregava e dava um ensino, Jesus fez o mesmo ensino. Lá os profetas do Antigo Testamento falavam os mesmos ensinos do Senhor. Os apóstolos depois vêm e falam os mesmos ensinos. Paulo fala o mesmo ensino de Jesus aqui, a igreja. Precisamos ser instruídos. Não pense que você sabe tudo. Não pense que você é a que sabe todas as coisas. Não! Você não sabe. Deixa eu te dizer isso, você não sabe todas as coisas. Você pode saber bastante coisas, mas todas as coisas só o Senhor sabe. Então, por causa disso, seja instruído. Mesmo que você conheça muitas coisas e saiba muitas coisas, sempre vai haver pessoas que vão saber mais que você. Até em outras áreas. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de sermos instruídos. Quando nós somos instruídos, nós também andamos em humildade. A instrução ela nos leva a sermos humildes, a dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de instrução, eu preciso de ensino. E é isso que realmente nós precisamos. Como é difícil muitas vezes falar assim, eu preciso de ajuda. Né? Às vezes eu lá estou fazendo algumas coisas, sei lá, em casa, trabalhando ali, eu mesmo preciso, às vezes, chamar uma pessoa ou chamar alguém e eu fico lá tentando sozinho. E aquilo lá vai dando errado e eu fico tentando. Para um pouco e chama ajuda. Né, Andrei? Eu aqui. Né? Mas chame mesmo. Peça instrução. Quantas vezes a gente está lá para fazer alguma coisa e a gente faz da maneira errada e tem uma maneira muito mais correta, bem melhor de fazer aquilo. Por quê? Porque precisamos ser instruídos. Precisamos ser instruídos. E aqui é a instrução da palavra do Senhor. Muitos estavam vindo aos Colossenses e dando uma instrução errada. E nós precisamos descobrir a instrução certa. Qual é a instrução? O ensino de Jesus. Isso nós precisamos ter. Por isso que eu gosto muito dessa palavra ensino. Porque ela nos mostra o que nós precisamos, nos mostra o que precisamos fazer, nos mostra um caminho muito mais proveitoso, um caminho onde as coisas dão muito mais certo. O ensino serve para isso. Não é simplesmente conhecimento, mas ele vai te levar à prática correta das coisas. A instrução, para mim a palavra instrução, ela vem mais disso, de mostrar na prática como você deve fazer. E precisamos disso. Abra o seu coração para ser instruído pelo Senhor. Abra o seu coração para que o ensino do Senhor entre na sua vida, cada dia mais. Esse foi o sexto passo. Sétimo passo. Nós fomos instruídos e agora crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graça. Então, o sétimo passo, crescendo em gratidão para com Cristo.
crescendo em gratidão para com Jesus. Tudo isso que nós estamos vendo, tudo que acontece, vai ser para que nós cresçamos em dar louvor ao Senhor. Cresçamos em agradecer ao Senhor. Em toda essa caminhada, tudo isso é para Jesus Cristo. Ações de graças fala sobre agradecer. No Brasil nós não temos isso, mas lá nos Estados Unidos existe um feriado, que é o feriado de ações de graças, onde eles param, visitam um ao outro, provavelmente na pandemia não houve isso, mas eles visitam um ao outro, levam uma comida, levam uma refeição, para quê? Para celebrar ações de graças, ou seja, mostrar que tem um coração grato. E isso começou, hoje já se desvirtuou, mas isso começou para agradecer a Deus, celebrar a Deus, agradecer, se unir com o vizinho, não é só umas pessoas da família, antigamente eles usavam mais isso com o vizinho, se unia a pessoa que era do outro apartamento ou da outra casa, ia lá e convidava, venha na minha casa e nós vamos celebrar hoje, vamos agradecer. E era um feriado, e até hoje é um feriado dessa forma, mas eles celebravam, agradeciam ao Senhor. Por isso que a história dos Estados Unidos nós devemos estudar ali um pouco, porque tem coisas muito marcantes que eles buscaram a Deus, uma forma que nenhum outro país buscou, eu vejo assim, tão forte nos dias modernos, né? Eles foram assim, e até hoje tem esse feriado lá, Dia de Ações de Graça. Uma pergunta simples, você lá na sua casa, eu creio que você agradece ao Senhor pelo alimento. Mas como que é esse agradecer pelo alimento? Virou automático já? Simplesmente chegar ali e falar, Senhor, obrigado por esse alimento, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, a fome já está batendo, o estômago já está doendo. Ou você para ali e entende a palavra que você está falando, não é algo automático mais, não é algo porque tem que ser feito. Não é assim, para isso não deve nem ser feito, eu acho. Porque não vale nada. O Senhor está falando assim, o que é isso? Você para ali e você está se dirigindo ao Senhor, agradecendo a Ele. A palavra fala, crescendo em ações de graça, não diminuir em ações de graça. Quando você está na mesa, agradeça ao Senhor. Realmente, Senhor, obrigado por este pão com margarina. Simplesmente um pão de margarina, mas agradeça, obrigado, Senhor. Quantos têm passado necessidade? Obrigado, Pai. Obrigado por essa água. Obrigado, sabe? Como é bom agradecer. Você sente algo muito melhor quando você agradece de todo o coração. Algo acontece no seu interior que muda. Sabe, o homem ali deve reunir a família e chamar para a oração, agradecer ao Pai, agradecer ao Senhor, agradecer e não diminuir. Então aqui eu creio que se ele fala nós devemos estar crescendo em ações de graça é porque talvez ou estava estagnado a questão de gratidão ou estava em declínio, talvez, ou ele estava somente instruindo para crescer mesmo. Mas precisamos crescer em ações de graça. Ontem nós recebemos um casal de irmãos lá da África, que são missionários, né? Pastores lá da África e conhecidos do Kiko há muito tempo. E algo foi citado ali na mesa com respeito a que lá em Moçambique é difícil você ver uma reclamação. E eles são muito alegres, né? O povo lá, eles mesmos falam assim, o Davi já esteve lá em Moçambique também, eles são muito alegres. Eles contaram uma história que eles estavam trabalhando no sol. Daqui a pouco chegou uma comida, que é o shima, né? E chegou num pratinho, assim, um pouquinho. E daí o Davi que contou essa história sobre o povo lá, chegou e ele pensou, né, que talvez aquilo ali seria uma porção para uma pessoa, né? E todos eles dividiam, cada um pegava um pouquinho, molhava e comia. Molhava no molho, né? Pega um pouquinho, molha e come, só assim. E era o que cada um ia comer. E pensa que isso acabava deixava eles tristes, deixava eles desanimados? Não. Trazia murmuração? Só isso? Não. Nós devemos aprender com essas coisas. Crescer em ações de graça. Quantas crianças olham para os seus pais muitas vezes e falam assim, é isso que tem para comer? Eu não quero isso.
Por quê? Não entende a gratidão, não entende o esforço talvez do pai de ter trabalhado ali. E os pais devem trazer esse sentimento de gratidão. A sua vida deve mostrar que em tudo que você tem, seja até ruim, você agradece ao Senhor. Ontem, e para finalizar, esse foi o 7º passo, né? Ontem eu estava procurando, a gente tem alguns remédios aqui, né, na chácara, e eu estava procurando um remédio que foi receitado para mim. E aconteceu algo muito engraçado, que eu estava ali procurando, tinha umas caixas, procurei em caixa, achei um negocinho assim, eu precisava de 30 comprimidos para aquilo ali. Eu fui procurar para ver se tinha aquele remédio, falei, eu acho que tem isso aqui. E eu procurei e não achei, só achei uma caixa. Aí falei, vou embora, né? Aí a caixa estava no chão, eu falei, vou embora. Daí quando eu saí, tropecei na caixa e derrubei a caixa. Ai, que coisa, agora vou ter que catar caixinha por caixinha. Aí fui olhar para lá, estava lá um monte de caixa daquele remédio que eu não estava achando. Um monte. Eu tropecei e mostrou-se um monte de caixa ali. E a minha ideia foi, ai não, vou ter que catar. Quando eu olhei, já estava vindo algo. Que coisa, por que eu fui tropeçar? Mas não, Deus estava mostrando ali algo que era o que eu buscava. Como a gente tem a tendência a não agradecer e simplesmente a reclamar. Vamos crescer em ações de graça. O Ed lembra as coisas de palhaço, né? Tropeçar assim e as coisas acontecerem, né? Vamos agradecer ao Senhor. Esse é o 7º passo. Por quê? Porque nós começamos o primeiro. Qual é o primeiro? Receber a Cristo Jesus como Salvador, como Senhor. Andar em Cristo Jesus. Radicar-se em Cristo Jesus. Edificar-se em Cristo Jesus. Confirmar na fé em Cristo Jesus. Confirmar isso. O Senhor quer confirmar nas nossas vidas. Instruir-se no ensino de Jesus Cristo. E crescer em ações de graças para com Cristo, para com Jesus. Essa é a vida que nós devemos ter, essa caminhada que nós devemos prosseguir. Isso deve animar o nosso coração. Paulo ele fala isso porque ele sabia que os irmãos aqui de Colossenses precisavam disso. E eu creio nessa manhã que você precisa dessa palavra. Caminhar em Cristo, a caminhada do Senhor Jesus nos leva a vários passos e nós temos que cumprir esses passos. Nós precisamos andar nesses passos, porque a nossa vida, uma vida bem-sucedida na palavra, na família, depende de você cumprir cada um desses passos. Cumpra isso. Creia na palavra do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Creia nesse ensino maravilhoso que transforma vidas, transforma casas, muda não só casas, muda cidades, muda países. Por quê? Porque é o caminhar em Cristo. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. E esse apelo talvez aqui, eu creio, não sei, talvez aqui alguém queira dizer, eu preciso receber ao Senhor Jesus. Eu já recebi o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, mas eu não disse ao Senhor ainda, Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor. Talvez você precisa dizer isso ao Senhor nessa manhã. Receber ao Senhor Jesus como dono da sua vida. Você aí que está acompanhando, você talvez seja essa pessoa que precisa dessa palavra, de receber o Senhor Jesus na sua vida. Então, se há alguém aqui, antes de nós ainda continuarmos aqui no outro apelo, eu quero parar nesse momento, eu quero perguntar se você quer receber ao Senhor Jesus, realmente, receber na sua vida como Salvador, como aquele que vai edificar a sua vida e vai ser o teu dono, o Senhor da sua vida, e vai te dar a vida realmente que Ele tem. Se você tem esse desejo, se você nunca fez isso, talvez na sua vida, de receber ao Senhor Jesus como Senhor, eu quero que você, aonde você está, seja na sua casa, seja onde for, eu quero que você coloque uma mão sobre o seu coração e você ore conosco aqui, falando assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, a minha vida sem o Senhor não tem nenhum sentido e leva para a morte. Mas Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pagou o preço de me libertar desta prisão do pecado. Ó Senhor, Tu és o meu Salvador, eu creio em Ti. E Senhor Jesus, eu não só creio que o Senhor é meu Salvador, mas eu quero dizer que Tu és agora o dono da minha vida. Tu
Tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que irá fazer tudo o que quiseres na minha vida. Eu abro o meu coração para o Senhor e eu peço, entra no meu coração, entra na minha vida, entra lá na minha casa, Senhor. Transforma o que o Senhor quiser, porque Tu és, Senhor Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém, Senhor. Receber a Jesus. Mas também temos os outros passos aqui, quando recebemos. Será que temos andado como Cristo, em Cristo? Será que temos realmente enraizado, dia a dia, se enraizar ali com o Senhor, buscar ao Senhor? Será que temos edificado tudo o que temos feito? Será que tem dado glória ao Senhor? Será que quando estamos ali para ser confirmados, como é que nós estamos sendo? Será que estamos nos deixando ser instruídos no ensino de Jesus? Será que temos sido gratos, crescendo cada dia mais em gratidão ou não? Neste momento, eu quero que nós venhamos a orar. Eu creio que cada um de nós precisa melhorar nisso. Então, se coloque em pé nesse momento e nós vamos orar sobre essa questão em específico, para que o Senhor Jesus venha a fazer tudo em nossa vida, andar em Cristo, radicar-se em Cristo, edificar-se em Cristo, confirmar na fé em Cristo, instruir-se no ensino de Cristo, crescendo em gratidão, em ações de graça para Cristo. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, se o Senhor trouxe essa palavra para nós, Senhor, é porque nós precisamos, Senhor. Porque nós precisamos caminhar em Cristo. Porque nós precisamos, Senhor Jesus, andar realmente como o Senhor Jesus. Deus, toca, Deus, em cada coração, Deus, que tem notado, Deus, que em alguma área dessa, Senhor, seja no andar, seja, Senhor, ali na prática para dar glória ao Senhor, seja em ser instruído, seja em agradecer, seja, Senhor Deus, em se enraizar na oração, na palavra, Senhor. Se cada um de nós aqui, Pai, que temos feito isso, Deus, que nós venhamos a ser transformados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra tem poder, Senhor, e a Tua palavra é que causa essa mudança e transformação, Pai. Ó Deus, nos leve mais profundo em Ti, Deus. Nos leve a uma vida, Deus, de caminhada verdadeira no Senhor Jesus, para não nos desviarmos. Quando as provas vierem, Senhor, quando as situações difíceis, Deus, que vêm, Senhor, não tem como escapar delas, vierem, nós venhamos a ser confirmados, que temos a fé, confirmados na fé, em Cristo Jesus, Deus. Nós oramos a Ti nessa manhã, Deus. Deixamos essa palavra entrar em nosso coração e queremos praticá-la em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando. Guarde essa palavra no seu coração. O Senhor, Ele tem um propósito específico a você que quis acompanhar nessa manhã essa palavra e ela pode tocar profundamente a sua vida. Deus abençoe.